Muito bem, muito bom dia. Você que está nos acompanhando agora ou que depois vai ver esse vídeo quando tiver tempo, já que ele vai ficar gravado aí no Facebook da paróquia. Hoje nós voltamos com a nossa reflexão, cuja proposta é de fazer um comentário à palavra de Deus do domingo. Então a cada quarta-feira nós vamos procurar, nesse tempo de quarentena, procurar refletir a respeito da palavra de Deus. Sempre na quarta-feira, às 10 horas da manhã, seja para lembrar do evangelho do domingo passado, como para se preparar para o domingo que segue, não é? Bom, estamos chegando já ao final da quaresma, já se aproxima a Semana Santa. Então, esse nosso estudo de hoje, esse nosso comentário, essa nossa partilha, quer falar justamente desse momento que a gente vai viver e vivendo de uma maneira muito especial, digamos assim, né? Bom dia, Sueli Rodrigues, está me dizendo que bom dia nos comentários. Especial porque é um período assim muito inesperado, né? Que é a questão da quarentena, né? Que estamos vivendo. É uma quaresma diferente, uma quaresma especial este ano. Então hoje eu gostaria de partilhar com vocês basicamente três coisas. A primeira, refletir um pouco a respeito da origem e da importância da quaresma e da Semana Santa, né? Depois a gente faz esse comentário aos evangelhos do Domingo de Ramos. Falo no plural porque é a única celebração no ano litúrgico em que se proclamam dois evangelhos, né? No início da celebração, recordando a entrada de Jesus em Jerusalém, e depois a leitura da paixão de Jesus. Nossa, mas a paixão de Jesus em pleno Domingo de Ramos? Calma, daqui a pouco a gente vai entender de onde que veio isso e por que a gente faz isso. Eu dizia que eram três coisas, né? Então a primeira, falar sobre a Quaresma e Semana Santa, a segunda, sobre o Domingo de Ramos, e a terceira, algumas sugestões de como é que a gente pode viver o Domingo de Ramos e a Semana Santa estando em quarentena, já que nós não teremos celebrações públicas, né, para evitar qualquer tipo de aglomeração. Nós viveremos a Semana Santa esse ano de uma maneira atípica, nas nossas casas, acompanhando através dos meios de comunicação. Maria Helena Moraes, bom dia. Tô vendo aí que você me mandou um bom dia nos comentários. Gente, uma outra coisa interessante também, né? Se você tiver alguma pergunta, alguma observação ou alguma correção, de repente você tem outro dado que eu não tenho, né? A ideia aqui não é ser aula não, é só uma partilha da palavra de Deus, né? Então, se você tiver qualquer contribuição, pode colocar aqui, ó, nos comentários, que a gente vai, conforme eu for, se eu não estiver olhando para outro canto, se eu ouvir a tua pergunta, eu respondo, ou se não, respondo depois, ou no próximo vídeo, conforme for, tá bom? Então, a nossa ideia é ir no máximo até 11 horas, e vamos então começar. Muito bem, eu disse que iríamos começar falando a respeito da Quaresma e da Semana Santa. É importante que a gente tenha muito claro o seguinte, aquilo que a gente chama de ano litúrgico, ou seja, a série, a sequência das celebrações na igreja ao longo do ano, não é uma coisa que simplesmente começou já com os apóstolos, né? Ou com os primeiros cristãos. Nossa Senhora provavelmente não, seguramente nunca celebrou a Quaresma. Nossa Senhora não conheceu a campanha da fraternidade, como também séculos de cristãos não conheceram. Então, essa forma de estruturar o ano, né, de colocar as celebrações em ordem, ela aconteceu aos poucos e ao longo dos séculos. E com um único objetivo. A ideia do ano litúrgico começa no Advento, a gente celebra o Natal e por aí vai, como a gente já sabe. Em outras ocasiões a gente já partilhou isso aqui também.
A ideia do ano litúrgico não é trazer um relato jornalístico da vida de Jesus, como se fosse um filme ou uma peça em que a gente vai tentar acompanhar cronologicamente, em ordem, todos os acontecimentos da vida de Jesus. O objetivo do ano litúrgico não é simplesmente dar uma nota biográfica a respeito de Jesus Cristo e dos apóstolos. A proposta, o objetivo do ano litúrgico é outra proposta, que é justamente de nos aproximarmos do conteúdo da mensagem de Jesus Cristo. O ano litúrgico, portanto, não é biográfico, não é jornalístico, ele é catequético. A ideia é que a cada domingo nós tenhamos uma nova catequese, um novo encontro com a palavra e com o ensinamento de Jesus Cristo, para a gente tentar viver melhor a nossa vida. Gente, liturgia, que é essa palavra que às vezes a gente ouve e não sabe o significado, e que quer dizer justamente tudo aquilo que é celebrado, né? As celebrações, os ritos, entre outras coisas, mas basicamente é isso para facilitar. A liturgia, ela precisa penetrar na nossa vida. A gente não vem para a igreja para ver um teatro, para ver uma simbolização. A gente está ali para se alimentar da palavra de Deus e do corpo e sangue de Cristo, para sairmos dali pessoas melhores. Então, aquilo que a gente celebra precisa ir para a nossa vida. Se você tem anos que frequenta a igreja e entra e sai da paróquia, não importa onde você frequenta, há anos, do mesmo jeito, se você não melhorou nem isso aqui, reveja a qualidade com que você participa da Eucaristia, reveja a qualidade com que você ouve a palavra de Deus, porque a função da palavra é tirar o nosso chão, é nos desinstalar, e a gente vai ver isso justamente na liturgia desse domingo de Ramos, ok? Então, essa é uma primeira coisa a respeito do ano litúrgico. Então, se não é para ser um relato biográfico, é para ir nos dando uma catequese, então vocês vão notar que tem certas liberdades no tempo, né? E isso vai ser útil para a gente entender o porquê que o Domingo de Ramos tem 2 evangelhos, e já já a gente chega nesse tema. Mas como é que começou essa coisa do ano litúrgico? Bom, a princípio, os primeiros cristãos já nos contam, os primeiros textos, logo depois da era apostólica, logo depois dos apóstolos, nos contam que os cristãos tinham por costume se reunir sempre aos domingos, o dia do Senhor, e sempre para lembrar a ressurreição de Jesus. O domingo se tornou desde o começo para os cristãos o dia do Senhor, em substituição ao sábado dos judeus. São Justino, um santo que viveu ali pelo ano 300, já fala desse costume. O domingo era dia do Senhor e dia de celebrar a ressurreição de Jesus. Quer dizer, toda semana, por assim dizer, era Páscoa. Aos poucos, conforme os séculos foram passando, percebeu-se que as comunidades queriam, sobretudo as comunidades de Jerusalém, né, onde aconteceu o evento da Páscoa, eles queriam celebrar em um domingo do ano de maneira mais solene. Esse é um tema que a gente poderia falar aqui a manhã inteira. A fixação da data da Páscoa, por que é nessa, por que não é outra, isso a gente pode conversar num outro dia. Mas eu quero só dar uma visão geral. Então fixaram uma data, um domingo do ano, para ser celebrada a Páscoa com maior solenidade, sem esvaziar, é claro, a ideia de que domingo é sempre dia do Senhor, domingo é sempre celebração da ressurreição de Jesus, não importa o tempo litúrgico que a gente esteja, é sempre isso que a gente está celebrando. Então, fixou-se um domingo para se celebrar a ressurreição de Jesus e, como é natural que acontecesse, escolheram então 3 dias de preparação para esse domingo. Então começou ali o germezinho, né, a sementinha do nosso tríduo pascal. Conforme o tempo foi passando, sobretudo em Jerusalém,
Esses 3 dias se estenderam para uma semana, em que nessa semana se recordava a última semana de vida de Jesus, antes da sua paixão e ressurreição. E no fim, conforme os séculos foram passando, essa preparação se estendeu ao longo de 40 dias. 40 é um número que imediatamente já deve ter ligado com a Quaresma, é um número muito simbólico. Estou vendo aqui o Leandro, Padre Leandro, da Ordem dos Mínimos, mandando um abraço, Deus abençoe. Essa questão do número 40 para a Bíblia é um número muito significativo e muito forte. Sempre que o número 40 aparece na Bíblia, está se referindo à preparação para algo importante. Por que 40? Por que não 25? Por que não 72? Olha, é muito difícil achar um consenso, né? E uma explicação para essa razão. Mas a que me pareceu mais lógica é que, em geral, uma gestação dura 40 semanas. E quem tem mais idade aí, né, sobretudo as mães, né, já devem ter ouvido falar da tal da dieta que a mulher precisava fazer, ainda precisa fazer, né, depois do parto, que dura exatamente também 40 dias. Então, na minha opinião, esses 40 estão muito ligados à ideia de gestação, de preparação para algo novo. 40 semanas, né, o número 40, a mulher preparando-se para dar à luz, a criança sendo preparada no seu ventre, e depois 40 dias, que é a dieta realmente preparando para retomar a vida, né? Então, o 40 está muito ligado a isso. Então, preparamos a Páscoa através da Quaresma, desses 40 dias. Então, essa é um pouco como a coisa foi evoluindo ao longo dos séculos a respeito da celebração da Páscoa do Senhor uma vez ao ano, e da criação da Quaresma e da Semana Santa. Pois bem, a Quaresma, com o passar do tempo, foi pouco a pouco também se tornando o espaço da preparação imediata para o batismo. Antigamente não tinha celebração do batismo todo domingo, ou cada domingo do mês, como é aqui na nossa paróquia. A prática era que só se batizasse uma única vez no ano, e só se batizava no Sábado Santo. De maneira que a Quaresma era, portanto, a preparação mais imediata para a celebração do batismo e dos outros sacramentos da iniciação cristã, né? Que se dava justamente na noite da Páscoa, no Sábado Santo. Então a Quaresma foi tomando esse aspecto, e tendo esse aspecto é muito natural que as leituras de cada domingo da Quaresma fosse uma catequese mais aprofundada. Cada domingo se trata um tema a respeito do discipulado de Jesus Cristo. Temas fundamentais que um novo discípulo não pode deixar passar batido. Essa informação é importante. Já, quando a gente for falar da razão de termos 2 evangelhos no Domingo de Ramos, a gente vai resgatar essa ideia, tá bom? Bom, com relação a isso, com relação ao começo da celebração da Quaresma e da Páscoa anual, acredito que é basicamente isso, dito de maneira muito geral, tá bom? Domingo de Ramos, como é que começou essa tradição de que o domingo que antecede o domingo da Páscoa fosse conhecido como Domingo da Paixão de Jesus e dos Ramos? Acho que você não sabia disso, né? A gente chama sempre Domingo de Ramos, mas a gente pode ver. Eu tô aqui com o folheto da Arquidiocese, eu acho que para você aí deve estar aparecendo ao contrário, como num espelho, né? Mas aqui tá assim, ó, o nome da celebração é Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Mas a gente não vai celebrar a Paixão do Senhor na Sexta-feira Santa? O que está acontecendo? Por que tem essa Paixão do Senhor no meio da celebração? Cenas dos próximos capítulos, aguarda aí. Bom, eu estava dizendo que como é que começou a celebração do Domingo de Ramos. Tudo indica que ela começou ali por volta do ano 300 e pouco, século IV, portanto, já faz
1.700, talvez 1.800 anos, lá em Jerusalém. Então, as comunidades, os cristãos que viviam em Jerusalém, chegando perto da data em que se fixou para celebrar a Páscoa, no domingo que antecedia a celebração da Páscoa, iam para o Monte das Oliveiras, junto do seu bispo, e lá reviviam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, para já assim ir começando a entrar nesse clima de celebração. O costume era, naquele tempo, de colocar o bispo em cima de um jumentinho, como Jesus entrou, né, segundo nos contam os evangelhos, e o povo ia com os ramos cantando Hosana, como também nos conta o evangelho. Reviver aquela cena. No entanto, se chegava até Jerusalém e não se celebrava a missa logo em seguida. Você fazia uma leitura da palavra de Deus, havia preces de intercessão e acabava por ali. Aos poucos, a comunidade de Jerusalém, os cristãos que viviam ali, começaram a tentar reviver cada dia da Semana Santa e tentar criar uma ordem na cabeça deles do que teria acontecido nos últimos dias de Jesus, e ali começou-se então a estruturar a Semana Santa. Pois bem, como é que entrou essa história de a comemoração da entrada de Jesus em Jerusalém se tornar também Paixão de Jesus, Domingo da Paixão de Jesus? Bom, eu vou lhe perguntar uma coisa, eu tenho certeza que você vai saber me responder. Em que domingo do ano a gente lê a Paixão de Jesus? Tem algum outro domingo que a gente tem essa possibilidade? Não. Porque o domingo seguinte, o domingo de Ramos, já é o domingo de Páscoa. E ao longo do ano não tem nenhuma outra ocasião em que se lê a Paixão de Jesus. Vocês se lembram que eu disse agora há pouco que a Quaresma era um tempo de preparação imediata para o batismo e que as pessoas que estavam sendo preparadas a cada domingo recebiam lições, né, de catequese a partir da palavra de Deus? Pois bem, acontece que num primeiro momento, isso é uma afirmação que não é bem segura, mas tudo indica que tenha acontecido dessa maneira. No primeiro momento, não se fazia a leitura da Paixão do Senhor na Sexta-feira Santa. Então, para que aqueles que estavam se preparando para o batismo pudessem ter chance de ler a Paixão de Jesus, ter contato com a Paixão de Jesus, essa leitura foi trazida para o domingo, porque era um dia que certamente os cristãos poderiam se reunir. Essa é uma possível explicação. A outra explicação é que, ao longo da história da igreja, conforme a igreja foi se espalhando, muitos cristãos não tinham a possibilidade de, na Sexta-feira Santa, isso já passados muito tempo, muitos anos disso que eu falei da comunidade de Jerusalém, né? Muitos cristãos não tinham condições de deixar o seu trabalho na Sexta-feira Santa para ir para a celebração às 3 horas da tarde. Então, para que não ficassem sem a leitura da Paixão, também foi puxada para o Domingo de Ramos. Então, essa é uma segunda explicação. E a terceira explicação é a seguinte. Agora há pouco eu estava dizendo que o ano litúrgico não é um ano biográfico. Ele não tem a pretensão de tentar reviver minuto a minuto o que aconteceu com Jesus. Ele quer nos trazer uma catequese. Então, até bem pouco tempo atrás, e quando eu falo bem pouco tempo atrás, é até o Concílio Vaticano II, até a década de 60 do século passado, né? Era costume que não se lesse a Paixão de Jesus apenas na Sexta-feira Santa e no Domingo de Ramos, mas também ao longo da Semana Santa. Então, nos outros dias da Semana Santa, também se liam
os relatos da paixão de Jesus de acordo com cada evangelista. Então, no domingo de Ramos se lia segundo São Mateus, depois na terça e na quarta se liam segundo São Marcos e São Lucas, e na sexta segundo São João. Por que essa insistência na paixão? Para que nós pudéssemos mergulhar no mistério do sofrimento de Jesus, mas mais do que isso, que nós pudéssemos mergulhar na vitória de Cristo. Então, tanto, por exemplo, que a igreja às vezes tende a estender a celebração de alguma coisa. Essa semana toda é uma semana então que a gente vive, é convidado a mergulhar no mistério da paixão. Tanto é verdade que a igreja às vezes estende uma celebração que depois, na Páscoa, nós vamos celebrar a oitava da Páscoa, que são 8 dias após o dia de Páscoa, que são celebrados como se fosse um único domingo. E depois do tempo pascal são 50 dias celebrando a alegria da Páscoa. Então a igreja não se prende na sua tradição a uma data, um horário específico, mas a um tempo, para que a gente tenha possibilidade de ruminar aquilo que nós estamos recebendo como ensinamento. Eu gosto muito dessa imagem de ruminar, igual a vaca faz, né? Ter essa coisa de voltar à ideia, penetrar na ideia. Acho que nada que é produtivo é feito com pressa. Então, às vezes a gente vai a um texto bíblico, dá um tempinho, daqui a pouco volta de novo, a gente vai fermentando, que nem massa de pão na cabeça da gente, e aí a gente consegue tirar proveito. Então é basicamente essa a ideia, né? O domingo de Ramos, então, ele é também domingo da paixão, para a gente já ir entrando nessa questão de tentar penetrar o sentido do sofrimento de Jesus, para depois poder celebrar a Páscoa com alegria. E por fim, tem uma última explicação que a mim não me convence muito, não. Olha aqui, eu vou falar um negócio, já falei da outra vez. Eu não sou professor de nada, eu sou só uma pessoa que gosta de ler. Então, eu estou dando a minha opinião, a minha impressão, né? E essa outra opinião é que a gente celebraria, vamos dizer assim, a paixão, celebraria a entrada de Jesus e logo em seguida a paixão na mesma celebração, para a gente saber assim, olha, o triunfo de Jesus, ele passa pela cruz. Ok, passa pela cruz, mas a cruz não teve a última palavra, né? A paixão de Jesus durou, se muito, 24 horas. E a sua ressurreição já dura 2000 anos. Então, qual que é a tônica? É o sofrimento ou a morte? Ou melhor, é o sofrimento ou a ressurreição? É bem verdade que a gente precisa encarar o sofrimento na vida, mas a gente não pode também agarrar no sofrimento e achar que ele é absoluto em tudo, senão a gente entra num buraco sem fim, né? Mas enfim, isso é outro tema. Bom, vamos em frente. Vamos falar então, já são 10h25, nessa falação minha sem fim, a gente já foi quase metade do horário. Eu gostaria de convidar você, se você tem a liturgia diária, pega aí a liturgia diária, para a gente poder ler juntos o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, que é Mateus 21, de 1 a 11. Repito, Mateus 21, de 1 a 11. Ok? Então, se você tem liturgia diária, pega lá, Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. Se você não tem a liturgia diária, lê aí na sua Bíblia, Mateus 21, de 1 a 11. Então vamos ler juntos esse Evangelho, eu comento um pouquinho, depois a gente vai falar algumas coisas a respeito da narrativa da paixão de Jesus. Eu não vou ler a paixão inteira, você vai ter a ocasião de ouvi-la no domingo de Ramos, mas se você quiser também já ir lendo em oração na sua casa a paixão de Jesus, eu recomendo muito que você o faça. Bom, então vamos ler juntos? Mateus 21, de 1 a 11. Vou ler conforme a tradução da liturgia, tá? Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras.
Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: O Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumento. Vamos fazer uma pausa. Bom, vamos tentar imaginar a cena. Jesus chega a Jerusalém e para a distância da cidade, né? Em cima do Monte das Oliveiras. E ali ele manda os seus discípulos à frente para buscarem um jumento para ele subir, e ele vai então entrar na cidade montado num jumento. Algumas observações a respeito dessa cena que a gente acabou de ouvir. A primeira delas era muito comum, era obrigação de um judeu ir a Jerusalém sempre que pudesse, ou pelo menos uma vez na vida. E era comum que, por proximidade da festa da Páscoa judaica e de outras festas, os judeus fossem a Jerusalém para celebrar lá. E é o que Jesus está fazendo. Então quer dizer que Jesus estava fazendo uma romaria? Sim, estava. E era muito comum, né? Como a gente vai para Aparecida hoje, vai para Eterna, vai para Juazeiro, enfim. Naquele tempo as pessoas faziam isso também. Pois bem, Jesus faz essa romaria e ao chegar no Monte das Oliveiras, o lugar que chega não é à toa, ele começa a sua entrada. Pois bem, a gente deve ler esse relato junto com o profeta Zacarias, que é o último profeta na ordem dos livros da Bíblia, né? Em Zacarias 9, capítulo 9 do profeta Zacarias, a gente encontra algo muito semelhante a isso que está sendo contado no Evangelho de Mateus, capítulo 21, dizendo que o rei virá. Não se identifica quem é esse rei, mas ele parará sobre o Monte das Oliveiras e ali ele separará as terras de Jerusalém e as fará férteis, e ele entrará em Jerusalém como rei para tomar posse do seu reino. Jerusalém, além de ser uma cidade de romarias, era também capital, né? Era uma cidade importante. O rei viria então, portanto, e entraria, mas não entraria de qualquer jeito. Isso está lá no profeta Zacarias, capítulo 9, dizendo que o rei virá montado num jumentinho manso. E mais, se a gente continuar a leitura, isso está lá em Zacarias 9, 9. Eu acho que eu tenho aqui, achei. Olha o que se fala do futuro rei. Isso lá do profeta Zacarias, hein? Alegre-se muito o povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante, mas é humilde, e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Agora essa parte que é importante, olha. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ué, peraí, o rei vai entrar na capital dele e vai mandar destruir, vai mandar acabar com as tropas, vai acabar com o exército, vai destruir as armas de guerra do próprio país dele? Ué, que coisa esquisita, né? Continua o profeta Zacarias. Ele fará com que as nações vivam em paz, e o seu reino irá de um mar a outro, desde o rio Eufrates até os fins da terra. É essa passagem que o evangelista Mateus tem em mente
quando ele vai escrever, lembrando, né, daquela entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus que entra num jumentinho, que nem a profecia de Zacarias, que tinha dito que o rei viria montado num jumento. Aí tem duas coisas interessantes. Primeiro, vir num jumento. Por que não num cavalo? Né? Ou por que não numa mula, que era um animal também mais caro para a época, né? Mais forte. É quase como se a gente imaginasse assim, que o presidente da República fosse tomar posse e chegasse para sua posse, ao invés de um Rolls Royce presidencial, como temos no Brasil, ao invés de chegar num Rolls Royce, num carro finíssimo, chegasse de ônibus, de metrô, né, igual todo mundo, ou chegasse a pé. É uma coisa estranha, para um rei que vem humilde. E aí está a segunda coisa, ele vem para fazer a paz. Ele é rei, mas não vem para se armar contra as nações, para aumentar o seu território, mas vem para fazer a paz. Então, reparem que há uma semelhança muito profunda entre esses dois textos, né? Mateus 21 e Zacarias 9. Depois dá uma lida, vale a pena, viu? Você vai perceber que é muito parecido mesmo. Bom, mas por que essa insistência de São Mateus, evangelista, dizer que essa entrada de Jesus cumpre a profecia de Zacarias, dizendo que Jesus é um rei, mas é um rei que vem pela paz? Bom, porque se esperava um outro tipo de Messias, um outro tipo de rei. O que é que o povo naquele tempo estava esperando? Eles estavam vivendo, no tempo de Jesus, debaixo da dominação dos romanos. Vamos imaginar a situação. Imagina que nós estamos aqui vivendo no Brasil, mas que um outro país, sei lá, a Argentina invadiu o Brasil. E a gente está vivendo agora sob as ordens deles. É o presidente deles que manda na gente, não o nosso, sabe? Isso é a ideia da dominação. Ninguém quer viver sob dominação. A gente gosta mesmo de liberdade. Quer dizer, tem gente que não gosta, né? Mas isso é uma outra questão. E o povo em Israel queria que o Messias chegasse e viesse como rei para reestabelecer a sua liberdade e a sua soberania, mas a força de armas. Queriam um Messias de arma na mão. Queriam um Messias general, um Messias militar. E isso não é invenção da minha cabeça, né? Isso quem nos lega é o próprio Evangelho. Porque vejam bem, mais à frente no relato da paixão, a gente vai ver que um dos discípulos de Jesus Cristo, Mateus não fala quem foi, tira a arma para ferir um dos soldados. E em outro evangelho, um dos discípulos, quando Jesus fala para subir para Jerusalém, pergunta: Mestre, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Até os próprios discípulos de Jesus Cristo não tinham muito claro qual que era a missão de Jesus Cristo. Alguns até esperavam que Jesus realmente fosse tomar Jerusalém na base da pancada. E aí a gente vê esse evangelho de Mateus 21 em paralelo com Zacarias 9, e a gente percebe que o Messias não é exatamente isso, é completamente diferente. Não vem armado, vem para destruir as armas. Então só isso aí já daria uma reflexão profundíssima a respeito do valor e da importância que a não violência tem ou deveria ter para os cristãos. O nosso Messias não é violento, e nem prega a violência e nem aceita violentos junto dele. O próprio relato da paixão vai deixar isso mais claro ainda do que essa citação, porque ela aqui está um pouco obscura. Se alguém não conhece o texto de Zacarias 9, não vai perceber essa semelhança. Mas depois, no relato da paixão, ela vem com força na nossa cara. E já já a gente vai chegar lá. Bom, esperavam o Messias de um jeito e o Messias estava chegando de outro. Bom, vamos em frente com o Evangelho para a gente tirar mais coisas dela. A gente parou no versículo 5, vamos começar agora no versículo 6. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho
e puseram sobre ele as suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: Quem é este homem? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Bom, os discípulos trazem o jumentinho para Jesus subir nele. O Evangelho conta que eles jogaram os seus mantos sobre o jumentinho. O manto ele tem um significado muito interessante no Antigo Testamento, no mundo judaico-semítico, porque, por exemplo, quando Elias é arrebatado para o céu, ele deixa um manto, né? Então é um sinal, porque Eliseu tinha pedido uma parte do espírito dele, né, de Elias para si. Então o manto está muito relacionado àquilo que é muito íntimo da pessoa, né? O fato de eles jogarem os mantos sobre a montaria de Jesus e o povo jogar os mantos para que Jesus passasse por cima, seria mais ou menos comparar com a ideia de a gente assinar embaixo de alguma coisa. Quando você concorda com alguém, e concorda mesmo, você fala assim: olha, eu assino embaixo, concorda, é isso aí mesmo. Não é assim na nossa cultura? Na cultura dos judeus daquele tempo, esse gesto de jogar o manto quer dizer assim: eu estou contigo e não abro. Só que, reparem, lembra que eu disse que o povo estava esperando um outro tipo de Messias, um Messias armado, fartão, que ia acabar com tudo, ia botar os romanos para correr? Na cabeça deles, eles não perceberam a mensagem do jumentinho, ele está indo manso. Na cabeça deles, eles estavam achando: não, é agora mesmo que o pau vai quebrar, e nós estamos junto com ele, e a gente vai reinar com ele. Lembra numa outra passagem que os filhos de Zebedeu falam: Senhor, quando entrares em tua glória, deixa que um se sente à tua direita e outro à esquerda? Eles estavam pensando numa outra glória, a cabeça deles estava longe. Bom, e o povo se anima, chegou, né? Agora a coisa vai mudar, agora vai para frente. Pois é, e tem mais alguns outros símbolos, né? Aliás, eu até anotei aqui, essa questão das vestes, tem uma outra passagem no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, que fala que quando Jeú foi ungido rei de Israel, também os seus companheiros jogaram os mantos para ele pisar em cima. Então tem uma outra imagem aí do Antigo Testamento. Bom, jogaram os mantos e aí cortaram ramos de árvores e foram seguindo Jesus, o saudando. Esse gesto, por que ramos, né? Bom, naquele tempo, essa ideia dos ramos era um jeito de chamar atenção, de saudar. Se fosse hoje em dia, não tá soltando rojão, e não tá com um carro de som. Naquele tempo não tinha nada disso, então o pessoal usava ramo. Mas esse gesto também faz lembrar de uma outra situação que tinha acontecido fazia pouco mais de 100 anos antes de Jesus vir. E eu estou falando a respeito da revolta dos Macabeus. Antes dos romanos dominarem a terra de Jesus, um outro povo já tinha dominado. Quer dizer, um monte de outros povos. Porque o povo de Israel teve muito pouco tempo de liberdade. O tempo inteiro sai um povo, entra um povo, e eles estão sempre ali naquela situação pavorosa. Então, o povo que estava antes dos romanos dominando eles eram os gregos. Só que houve uma revolta que conseguiu libertar Jerusalém deles, dos gregos, e dar de novo soberania para o povo de Israel sobre a cidade de Jerusalém, por um pouco de tempo, é verdade, mas conseguiram. Talvez eu possa até falar asneira, mas eu tenho a impressão que foi a única guerra bíblica que eles ganharam, né? E conta-se eu anotei aqui porque eu tenho uma memória péssima, no primeiro livro dos Macabeus, capítulo 13, de 51 a 52. Depois você pode ler lá. Mas
Conta-se nesse texto de Macabeus que quando conseguiram libertar Israel, libertar Jerusalém, o sumo sacerdote Simão entrou na cidade santa e o povo cortou ramos para acolhê-lo, fazendo festa. E a primeira coisa que ele fez, 1 Macabeus 13, foi ir direitinho no templo de Jerusalém, que os gregos tinham profanado, enfiado imagem de tudo quanto era Deus lá, e purificar o templo, limpar o templo. Pequeno parêntese, se você olhar no livro de Mateus, o capítulo seguinte dessa entrada de Jesus em Jerusalém, sabe o que é? Jesus indo direitinho para o templo e expulsando os vendilhões do templo. Olha que interessante, você vê como nada é feito assim, vamos contar de qualquer jeito. Não, é tudo amarradinho na Sagrada Escritura. Pois bem, esse gesto do povo indo com os ramos então fazia lembrar aquilo que tinha acontecido fazia 100 anos, de terem conseguido expulsar os gregos. Então, na cabeça do povo, é claro que certamente não havia ninguém que tinha presenciado aquilo, já tinha passado muito tempo, mas conheciam a história. Aquilo reacendeu a chama. Então, ele está vindo e ele vai de novo purificar o templo, é agora que vai expulsar os romanos daqui. Olha o caldeirão de mal entendido surgindo aí, né? Bom, uma coisa só para não perder o fio da meada, essa questão de Jesus ir para o templo e purificá-lo, eu acho que é interessante porque ele não purifica dos pagãos, né? Ele não tira deuses pagãos de dentro do templo de Jerusalém, ele tira o próprio povo de Israel, porque não estavam entendendo o que significava ser discípulo de Deus, né? Ser discípulo da aliança, porque fizeram da casa de Deus, que devia ser uma casa de oração, uma casa de ladrões, como o próprio Jesus fala, né? O problema não era então se eram pagãos ou não, era se o coração era reto ou não, e o coração daquelas pessoas para Jesus não era. Vamos em frente. O povo vai com os ramos gritando Hosana. Que é, ou como diz o povo, quem que é essa tal de Hosana, né? O que significa Hosana? Hosana é uma palavra que significa originalmente salva-nos, salva a gente, e que aos poucos, conforme foi caindo no uso, virou uma aclamação de alegria, de júbilo, um viva, né? Mas significa, na verdade, salva-nos. E o povo grita para Jesus, Hosana, salva-nos. Salva-nos de quem? Ou de quê? Na cabeça deles, provavelmente, salva-nos dos romanos, salva-nos da dominação, salva-nos da miséria, da falta de liberdade. Mas Jesus estava ali para salvar, mas de uma outra maneira. E eu arrisco a dizer que mais do que salvar dos romanos, a mensagem de Jesus Cristo salva-nos de nós mesmos, da nossa própria maldade, porque nos abre para pensar no outro, na misericórdia, no bem do próximo. Essa é a mensagem do Evangelho. Salva-nos da nossa maldade, não é? Bom, por fim, esse texto do Evangelho fala que quando Jesus entrou, a cidade inteira se agitou. Na língua que foi escrita o Evangelho, que não foi escrito em português, né? Foi escrito em grego. A palavra que é usada é a cidade inteira chacoalhou. Chacoalhar mesmo, né? É claro que aí está sendo metafórico, que as pessoas, nossa, foi aquele rebuliço, né? Como eu falei, olha o caldeirão de mal entendido, as pessoas achando agora chegou o cara que vai limpar com tudo, né? Que vai salvar tudo. Mas essa palavra, chacoalhar, também será usada na hora da crucificação, num outro sentido, mas é a mesma palavra. E já já a gente vai chegar nela para entender melhor. Bom, sobre o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, é um pouco isso que eu gostaria de partilhar. Mas sendo também um domingo em que a gente medita a paixão de Jesus, pelas razões que eu já mencionei no início desse vídeo, se você começou a assistir agora, depois com calma, né? Para que você não tiver muito o que fazer, vê o vídeo desde o começo, né? Para você entender o porquê que tem 2 evangelhos no domingo de Ramos.
Bom, uma vez que é também a entrada da Semana da Paixão, a gente pensar a paixão, vamos agora para a proclamação da paixão de Jesus Cristo segundo Mateus. Eu não vou lê-la na íntegra, como eu disse, leia na sua casa, leia rezando. É costume, atualmente, na liturgia depois do concílio, que a cada ano A, ano B, ano C, né, são 3 anos, no Domingo de Ramos se leia um relato da paixão diferente. E na Sexta-feira Santa é sempre o Evangelho segundo João. Então, tem ano que no Domingo de Ramos é o Evangelho da Paixão segundo São Mateus, é a Paixão segundo São Marcos ou a Paixão segundo São Lucas. E na Sexta-feira Santa, sempre João. Pois bem, nós vamos ouvir esse ano o Evangelho, a proclamação da Paixão de Jesus Cristo segundo São Mateus, perdão. E o que seria interessante a gente saber de antemão? O evangelista Mateus, esse evangelho foi escrito para responder às questões principalmente dos judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Uma das questões fundamentais e que transparece no relato da paixão esperava-se um Messias diferente, um Messias triunfador, um Messias general. E Jesus não foi nada disso. A vitória dele foi a ressurreição e o quanto a sua mensagem se espalhou. Aí está a grande vitória de Cristo. Antigamente no rito do batismo dizia-se assim, né? Quando alguém ia ser batizado, depois da profissão de fé, o padre ou quem estava batizando dizia assim: esta é a nossa fé, a vitória que vence o mundo. A grande vitória é o Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, a sua ressurreição. Pois bem, mas na cabeça dos judeus que se convertiam ao cristianismo, a ideia era quase que de um fracasso. Mas espera aí, esse mestre que vocês estão dizendo que a palavra é tão boa e que virou de ponta cabeça tudo aquilo que a gente crê, ele termina numa cruz. Por que ele tinha que passar por isso se ele era o Messias, se ele era o esperado, se era para ser diferente? Então o Evangelho de Mateus, ele todo o tempo, do começo ao fim, ele sempre vai colocar citações do Antigo Testamento, dizendo assim: olha, isso aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta tal. Isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Várias vezes ao longo do Evangelho, Mateus fala disso. Justamente para aquelas comunidades que ouviam, que tinham vindo do judaísmo, poder entender. Ah, tá bom, agora a gente está entendendo. Me expliquei? Então, a proclamação da paixão segundo São Mateus tem muito disso, né? Então isso é uma coisa importante para a gente entender, dado que eles esperavam Jesus de um jeito e veio de outro. Tanto é verdade, minha gente, que essa compreensão de um Messias triunfalista era falha, que ao longo da Semana Santa, preste atenção, a partir da segunda-feira da Semana Santa, a primeira leitura sempre vai ser tirada do profeta Isaías e sempre anunciando os sofrimentos do servo de Deus, que a gente identifica com Jesus Cristo. Quer dizer, precisava passar pelo sofrimento. Talvez para mostrar do que a gente é capaz, como ruindade, como seres humanos, somos capazes de matar Deus, mas também é para mostrar até que ponto chega a misericórdia e o amor de Deus, que mesmo a gente fazendo a pior barbaridade possível. Você conhece algum pecado pior do que matar Deus? Eu não conheço. Se conhecer, me diz. Para mim vai ser novidade. Mesmo a gente sendo capaz disso, Ele é capaz de continuar a nos ensinar a misericórdia e continuar a nos amar, independente do que a gente faça. Se Ele foi capaz de perdoar até quem o matou, você acha que Ele não é capaz de perdoar aquele teu pecado? Pois bem, algumas características a respeito dessa narrativa da paixão, que é bem longa, então você lê com calma depois. A primeira delas é a seguinte: a insistência ao longo do texto da paixão de Mateus falar toda hora. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura tal, para deixar provado, claro, para aqueles que ouviam, que Jesus teve que passar pelo sofrimento, porque eram profecias que estavam se cumprindo. Isso fica até bem claro no versículo
56 da Paixão, né? Que o evangelista comenta assim: tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Está lá no meio da Paixão. Segunda coisa, eu falei a respeito da questão da não violência, que isso não é invenção atual, mas vem de Jesus Cristo. Então reparem que durante a narrativa da Paixão, lá no versículo 50, o capítulo é 26, 50. Conta-se assim: na hora que Judas chegou com a tropa, a narrativa segue desse jeito. Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus, não fala quem é, né? Lucas fala que é Pedro. Um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Jesus, guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Então, a fala de Jesus é categórica. Quem usa espada vai morrer pela espada. A não violência é, portanto, não só por conta disso, mas por outras inúmeras passagens do Antigo e do Novo Testamento, uma característica absolutamente fundamental para quem quer ser discípulo de Jesus Cristo. Qualquer fala que contrarie isso, sobretudo as falas atuais de se armar, de andar armado, isso é absolutamente anticristão. Ah, mas se o Estado não consegue manter a segurança, então vote melhor, né? A nossa luta tem que ser nas urnas, né? A nossa luta tem que ser aqui, né? Não... Gente, se a gente começasse a armar, se todo mundo armasse, qualquer briga de trânsito acabava em morte, né? Bom, eu cito, por exemplo, para não dizer que isso é coisa nova da igreja, porque tem gente que fala assim: isso é coisa de cristão Nutella. Olha só o que disse Tertuliano e Orígenes, dois cristãos dos primeiros séculos da igreja. Tertuliano disse: desarmando Pedro, Jesus tirou as armas das mãos de todos, inclusive de nós. E Orígenes: nós cristãos não empunhamos mais a espada, não aprendemos mais a arte da guerra, porque através de Jesus nos tornamos filhos da paz. Então essa é uma característica fundamental para quem quer seguir Jesus Cristo: não ser violento, aprender isso. Terceira coisa, a Paixão segundo São Mateus é a única em que aparece o sonho da mulher de Pilatos e o gesto de Pilatos lavar as mãos. Tanto isso como aquilo que imediatamente segue essas duas coisas, que é o povo gritando: crucifica-o e deixa que o sangue dele caia sobre nós, mostram a capacidade que a gente tem de se frustrar com Deus. Porque esse mesmo povo gritava: Hosana, salva-nos. Quando viram que Jesus não ia salvá-los do jeito que eles queriam, então era melhor crucificar. Então, ou Deus tem que ser do meu jeito, ou não é de jeito nenhum. Quando Jesus Cristo fala: ama teu próximo como a ti mesmo, e a gente entende que o próximo é qualquer um, até aquele que não gosta de você, até aquele que discorda de você, até aquela pessoa que você tem suas reservas, é para amar esse também, porque é para amar a todos. Então eu crucifico Deus, eu lavo minhas mãos diante dele e falo assim: mas isso aí é para quem é santo, eu não sou. Mas que cristianismo que é esse que não é vida? Eu não consigo entender, né? É evidente que ninguém consegue viver 100% da mensagem de Jesus Cristo, porque somos seres humanos, somos limitados, somos contraditórios, mas não havia nenhum esforço, até cuspia, não havia nenhum esforço para tentar chegar nisso, né? É uma coisa que é de se fazer refletir sobre a nossa fé, se é vida ou não, né? Quando Jesus Cristo começou a apertar o calo nessa questão, quando ele falava que as palavras dele eram para ser vividas, muita gente foi deixando Jesus, né? Até que ele virou para os 12 e perguntou: vocês não querem ir embora também? Pedro responde:
Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida. Então, é palavra de vida, não é palavra de guardar na cabeça e esquecer depois. É de vida, de virar vida, de fazer viver mais e melhor. O povo crucifica ou quando perceberam que Jesus não ia tocar conforme eles, não ia dançar conforme eles estavam tocando, então rejeitaram. E aqui tem um gesto que é muito simbólico, né? Que é a libertação de Barrabás. O evangelista fala que era costume que pela festa da Páscoa se libertasse um prisioneiro. Não é assim totalmente provável isso, não tem como provar. Por outro lado, Barrabás, na língua de Jesus, aramaico, significa filho do pai. Abá é pai, Bar, filho do pai. Então, mesmo sendo rejeitado, a função de Jesus Cristo é nos libertar, nós que somos filhos do Pai, nos libertar para que sejamos mais filhos do Pai. A gente às vezes não aceita isso. E aí a gente chega no quarto ponto interessante a respeito do Evangelho segundo a Paixão segundo São Mateus, porque nela se conta o suicídio de Judas. Aqui há duas coisinhas que eu gostaria de falar. Eu sei que já estamos dando 11 horas, eu falei que até às 11 eu nunca consigo, gente, é muita coisa para falar, vocês estão vendo, né? Até 11h10 no máximo eu termino, tá bom? Bom, essas recusas tantas que apareceram no Evangelho, soma-se a elas a recusa de Judas, que é muito simbólica. Ele é um dos que queria que Jesus fosse de um jeito e Jesus foi de outro. Se frustrou com Jesus. O entregou à morte porque esperava que Deus fosse de um jeito e ele é de outro. Pois bem, nós corremos o risco de sermos como Judas, de nos frustrarmos com Deus e o entregarmos à morte, ou seja, matá-lo, tirar Deus da nossa vida, porque não conseguimos entender que uma mensagem tão revolucionária quanto o amor ao próximo possa nos trazer vida. Às vezes a gente se questiona assim, puxa vida, mas eu estou doando a minha vida para fazer bem para o outro e só estou me dando mal. Isso é vida, isso é plenitude. E a gente entrega a Jesus e fala assim, quer saber de uma coisa? Morra, para mim acabou. Foi o que Judas fez. Mas a gente precisa passar além da cruz. Precisa entender que às vezes mesmo doído, o amor ainda assim vale a pena, né? A bondade vale a pena. Às vezes a gente precisa aprender o melhor jeito de ser bom, né? Não é a gente também se colocar absolutamente de lado, porque o Evangelho manda amar o próximo como a gente ama a si mesmo. E às vezes o nosso risco, ao sermos bons para os outros, é sermos tão bons para os outros que acabamos esquecendo de nós mesmos. E se não conseguimos ser bons para nós mesmos, como é que vamos ser bons para os outros, né? Judas desistiu e cometeu o pior erro, que não foi entregar Jesus. Repito, na minha opinião, o pior erro de Judas não foi entregar Jesus. O pior erro foi ter buscado o confessor errado. Ele foi falar, depois de ter feito essa pisada na bola, com os inimigos de Jesus. E os inimigos estavam nem aí para ele. Pegaram o dinheiro e ainda tiveram o escrúpulo de não colocar aquele dinheiro no cofre do templo. Estavam nem aí para Judas. Se Judas tivesse procurado um outro confessor, procurado a Jesus, certamente a reação de Jesus teria sido a mesma reação que teve com Pedro. Porque Pedro também negou Jesus e, no entanto, foi perdoado. Bom, eu acho que Judas tem muito a nos ensinar, embora tenha sido muito estigmatizado, né?
Por fim, após a morte de Judas, conta-se a morte de Jesus. Tem alguns sinais, e com isso eu já vou me encaminhando para o final dessa reflexão. A morte de Jesus é apresentada com algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, o grito de Jesus na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? E que dá um nó na cabeça de muita gente, né? Como assim? Abandonou? Mas não é Deus? Como é que abandonou Deus? Deus se abandona? Segunda coisa, disse que após a morte de Jesus houve um terremoto. Lembra que eu falei? Daqui a pouco a gente vai explicar melhor. E disse também que as tumbas foram abertas, as pedras se abriram e as tumbas também se abriram, e muitos dos que estavam mortos ressuscitaram e foram vistos andando por Jerusalém. Esses pontos que eu gostaria de falar sobre eles. Em primeiro lugar, o grito de Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? Vocês se lembram que eu disse que ao longo do Evangelho de Mateus todo existe uma preocupação muito forte de tentar provar para as comunidades judaicas que tinham se convertido para o cristianismo que Jesus era o Messias, mesmo tendo passado pelo sofrimento, e que o Evangelho está inteiro recheado de citações do Antigo Testamento? Pois o grito de Jesus é também uma citação do Antigo Testamento. Meu Deus, por que me abandonastes? Não é um grito de desespero de Jesus, mas é o começo do Salmo 21 ou 22, dependendo da Bíblia que você tem. O Salmo 21 começa exatamente com esse versículo. Meu Deus, por que me abandonastes e não escutas a voz do meu lamento? E se você lê na Bíblia, aliás, por genialidade de quem fez, né, o nosso lecionário, é exatamente o salmo responsorial do Domingo de Ramos, é o Salmo 21, né? Meu Deus, por que me abandonastes? Olha o que o Salmo fala. Isso é escrito séculos antes de Jesus, né? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou que ele que o salve. Transpassaram minhas mãos e meus pés, eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes. Está sendo dito no Salmo 21 exatamente o que aconteceu na paixão de Cristo. Essa frase colocada na boca de Jesus na cruz quer dizer assim: olhem, a palavra de Deus é clara, eu tinha que passar por isso. E o melhor ainda é que se você chega ao final do Salmo 21 na Bíblia, se você for ver, você vai perceber que termina feliz o Salmo. Os últimos versículos falam assim: contarei a tua fama aos meus irmãos, em plena assembleia te louvarei, porque não desprezou, nem lhe repugnou a desgraça de um infeliz. Tu inspiras o meu louvor na grande assembleia. Recordarão isso e se voltarão para o Senhor todos os confins da terra. O Salmo 21 começa trágico e termina feliz, porque o Senhor libertou, né? E é o que vai acontecer com Jesus. Para usar uma linguagem bem atual, Jesus dá um spoiler na cruz, falando o que vai acontecer com ele. Vocês querem saber o que vai acontecer comigo? Estão achando que Deus me abandonou? Olha lá o Salmo 21 para vocês saberem o que vai acontecer comigo. Mas por outro lado, tem uma outra explicação que eu gosto muito também. O fato de Jesus dizer, meu Deus, por que me abandonaste? O coloca no mesmo patamar que a gente, às vezes, quando nos sentimos abandonados até por Deus. Quantas vezes eu já não ouvi gente que briga com Deus e fala assim: Padre, Deus me abandonou. Ou porque Deus não atendeu, Deus o frustrou, né? Queria que Deus fizesse de um jeito, fez de outro. E aí se frustrou. Ou porque se sente tão pecador, como eu já ouvi, né? A pessoa, Padre, será que Deus vai me perdoar? Eu acho que Deus já virou as costas para mim. Então, cada vez que a gente se sentia nessa situação, abandonado por Deus, ou porque Ele não fez a nossa vontade, ou porque somos pecadores demais, que a gente se lembre. Ao dizer aquele grito, Ele está se colocando do nosso lado. Quando nós dizemos isso, Ele também passou por esse extremo de sofrimento, mas venceu. E a gente tem que ter essa esperança sempre, né? Como dizia o saudoso e de santa memória Dom Paulo Evaristo Arnes, a gente tem que viver de esperança
em esperança. Tempos como esse que estamos vivendo exige de nós esperança. Sempre, sempre, sempre. Isso também passa. Isso vai passar. Enquanto não passa, a gente faz o nosso melhor. E, como diz um samba que eu gosto muito, que a Nara Leão gravou há muito tempo atrás, faz escuro, mas eu canto. Né? Que o poeta Antônio de Mello também escreveu algo semelhante. Mas vamos em frente. O Evangelho fala de um grande terremoto. Né? Eu falei há pouco que no início, falando que a cidade se agitou quando Jesus chegou, é a mesma palavra em grego, né? Chacoalhar. A cidade se chacoalhou, o mundo se chacoalhou. A gente poderia interpretar isso literalmente como um grande terremoto, mas isso haveria dificuldades históricas, porque não se fala de um terremoto naquele momento em nenhuma outra fonte. E a própria ressurreição dos mortos. Mas espera aí, esse povo ressuscitou na hora que Jesus morreu? E depois o que aconteceu com eles? Voltaram para a tumba? Entenderam? Não dá pra gente levar como um relato biográfico. Eu falei isso no vídeo passado, semana passada. A gente precisa entender o Evangelho como uma página de catequese. Pois bem, sacudiu, né? Foi um terremoto. Eu não sei se algum de vocês, talvez um ou outro, já tenha passado por uma experiência de terremoto na sua vida. Em 2014, acredito, quando eu morava em Quito, passamos por um sismo muito forte, né, que destruiu a costa do Equador. E a sensação que se tem é como se você estivesse em cima de uma mesa e estivessem fazendo assim com a mesa. Deixa eu colocar aqui de lado para vocês verem. Falta o chão, você não consegue ficar em pé. Dizer que a morte de Jesus Cristo foi um terremoto, chacoalhou, nos tirou o chão, nos tirou as certezas todas. Porque todo mundo achava que Deus, que o Messias, seria daquele jeito que eles queriam. E não foi, foi justamente o contrário. Se colocou junto com os últimos, teve uma morte vergonhosa. O tempo todo Deus tirou o chão de todo mundo. Deus é o Deus do inesperado. E Ele tira, continua tirando o nosso chão. A gente, às vezes, vive verdadeiros terremotos na nossa vida. Não é? Essa imagem do terremoto, portanto, mais do que ser entendida literalmente, precisa ser entendida no grande terremoto, que foi a morte de Cristo. Para os discípulos, para todos, se esperava diferente. A imagem das tumbas que se abrem, das pedras que se partem, fazem lembrar a profecia de Ezequiel, capítulo que eu não me lembro agora, mas eu anotei em algum lugar e não anotei coisa nenhuma, mas em Ezequiel se fala que Deus manda Ezequiel profetizar sobre vários ossos de gente. E quando ele começa a falar, esses ossos vão se enchendo de espírito, vão criando carne de novo e se levantam. E Deus fala, isso eu vou fazer com o meu povo. Vou tirá-los dos túmulos e vou lhes dar um espírito novo e um coração novo. Ora, Mateus olhou para a cruz e entendeu, ali estava se cumprindo aquela profecia. Deus não tem nojo de ninguém, se colocou do lado dos mais fracos, foi o tempo todo pacifista, ensinou a amar o próximo. Este é o espírito novo e um coração novo que Deus nos dá. Deus nos lembrou que temos um coração, mostrando o seu coração aberto na cruz. Vai até arrepiar. Quer dizer, olha se isso não é a realização da profecia de Zacarias. Né? Por fim, o texto termina, e isso é próprio de Mateus, dizendo que os chefes dos fariseus vão até Pilatos e pedem que ele coloque soldados na porta do túmulo, e eles vão e selam o túmulo com medo de que os discípulos de Jesus fossem lá e roubassem o corpo. Pois bem, esse gesto tem algo a nos ensinar também a respeito da própria vida. Porque às vezes nós temos a sensação de que a morte teve a palavra final. E não digo a morte física, mas a maldade. Às vezes, diante de tanta iniquidade, de tantos absurdos que ouvimos por aí, de maldade, às vezes perdemos as esperanças, né? Achamos isso não tem mais jeito. Mas essa pedra,
ela dali 3 dias seria rolada. Esses soldados fugiriam com medo. E o anjo, nos conta o Evangelho segundo Mateus, se senta sobre essa pedra como a dizer, nessa pedra ninguém mais mexe. Celebrar, portanto, a paixão de Jesus Cristo, e com isso eu vou terminando, não é celebrar o desespero. Não é a gente ficar vendo o sofrimento de Jesus Cristo com o espírito masoquista de quem gosta de sofrer, como quem enfia um dedo numa ferida e fala, ai, como Jesus sofreu, como algumas espiritualidades, inclusive, andaram vendendo, né, que Deus gosta de sofrimento, Deus baba com a dor do outro. Isso é uma imagem absurda de Deus. Um Deus que criou a humanidade para colocá-la num jardim onde ninguém precisa trabalhar, é só comer. Vai gostar de dor? Mas da onde? Né? Celebrar a paixão de Jesus Cristo é celebrar a certeza de que por mais escura que seja a noite, por mais doído que seja o sofrimento, ele passa e a vida tem a palavra final. A quarentena vai passar. A dor de muita gente que está perdendo entes queridos vai passar. Haverá vida nova. O sofrimento de quem está agora nesse momento em casa, sem saber se está doente ou não, tudo isso vai passar. A gente não pode se desesperar. Quem dorme não vê amanhã chegar. Então que o desespero não nos adormeça. Por fim, celebrar a Semana Santa em tempos de quarentena. Primeira coisa que eu lhes recomendo e suplico: fique em casa. Fique em casa. Cuide da sua higiene, né? E quando eu falo da higiene, eu não falo só da higiene física, mas também da higiene mental, né? Acho que é importante a gente seguir algumas coisas para permanecer saudável nesse tempo. Em primeiro lugar, mantenha uma rotina. Porque se você... Tem gente que está fazendo home office, tem gente que está trabalhando de alguma maneira, né? Mas tem gente que não. Então, se você acordar tarde todo dia e ficar de pijama o dia inteiro na cama, vai chegar de noite, você não vai ter sono, você vai ficar com a cabeça à noite imaginando coisa, e se você só ficar vendo jornal o tempo todo, é tanta informação, é tanta notícia que daqui a pouco você vai entrar em pânico, né? É uma situação preocupante? É evidente que é, mas a gente precisa também saber vivê-la, tá? Então, mantenha uma rotina, tenta acordar num determinado horário todo dia, levanta, troca de roupa, sai da cama, né? Faz o seu momento de oração pela manhã, aproveita a Semana Santa, olha uma ideia, levanta, pega a liturgia diária, se você não tem ela na mão, pega no celular, pega na internet, lê o Evangelho do dia, faz um momentinho de sua oração, né? 10 minutinhos que seja, faz isso todo dia, vai criando uma rotina, rezou, tomou café da manhã, vai ler alguma coisa, ou vai trabalhar em alguma coisa, ocupa a cabeça. À noite a gente sempre tem a missa transmitida aqui pelo Facebook, sempre às 6 horas da tarde, participa da missa. Antes de dormir, faz mais uma vez a sua prece, mas ocupe-se, leia, veja bons filmes, veja os jornais, claro, veja para se manter informado, mas não fique só nos jornais. Eu acho que tanto a alienação completa, não vai ver nada, é ruim, como também o abuso de informações, porque senão a gente acaba surtando, né? E sobre o Domingo de Ramos, aqui no santuário, como vocês sabem, não vai haver missa pública, vai ser transmitida pelo Facebook de acordo com as orientações da igreja, né? O que eu gostaria de pedir a vocês, e já vou começar a avisar mais proximamente, arrume um ramo, né? Não saia de casa atrás de um ramo, mas se você tiver na sua casa, arrume um ramo, porque na hora nós faremos a bênção. É tradição, é costume nas nossas comunidades no Brasil a gente guardar o ramo bento. Isso é antigo, não tem nada de errado nisso, né? É um sacramental. E o nosso cardeal tem dado uma ideia que eu achei bonita, né? Se você puder, tiver condições, coloque um ramo na sua porta ou na sua janela, se você mora num apartamento, se tiver condições. Se não tiver, não saia da sua casa para ir buscar em algum lugar, para evitar risco de contágio. Mas se tiver impressora, se for o caso, imprime um ramo, põe na tua janela, na tua porta. Mas vamos viver, não vamos deixar que essa quarentena nos desespere, né? As coisas estão indo pouco a pouco,
mas não vamos deixar também de viver a nossa fé de acordo com aquilo que é possível, né? E tirando da paixão de Cristo essa lição. Não há mal que sempre dure, né? As coisas vão melhorar. 11h15. Falei pra Chuchu. Então, chega. Um beijo pra você, boa semana, até quarta-feira que vem, quando às 10 horas nós faremos um novo comentário a respeito do Tríduo Pascal e continue nos acompanhando sempre às 18 horas. Um abraço, uma boa semana.